Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo aqui mais uma vez, que ele está passando por Floripa e aproveitando sempre a passagem dele por aqui, é sempre um papo muito bom, muito integrativo, muito profundo, muito elucidativo, muito cultural. Está aqui o meu querido amigo e irmão Jean-Val Elan, Rogério de Freitas, mais conhecido como Jean-Val Elan. Elan, tudo bom? Tudo Prazer ter você aqui de novo. Uma alegria sempre renovada estar aqui com vocês, seus telespectadores do Vida Inteligente. Isso, e quando a gente vai começa a pensar no tempo, né? A gente começa a ter... Quanto tempo a gente já se conhece? Olha... Acho que mais de 20 anos já. Entre 25 e 30. Isso, é interessante essas coisas, né? A gente fala tanto em atemporalidade, e chega uma hora que você começa a perceber isso, né? Porque você falar sem saber o que é, você não consegue ter consciência daquilo, que é o que a maioria faz, né? Faz cumprimentos de palavras que aprendeu e nem sabe o que está proferindo, ou então alguém vai lá assiste uma palestra sua e vai lá no dia seguinte e está falando não sei o quê, mas você sentiu aquilo que o Elan falou? Não senti, mas eu achei legal e estou falando. Então, e essa questão do tempo eu tenho percebido, parece que foi ontem, parece que a gente se reencontrou ali, como a gente estava sentado outro dia em Brasília, lembra? Tantos e tantos anos atrás, conversando sobre isso. Estamos aqui sentados hoje, parece que foi há 10 dias atrás, uma semana atrás. Então é interessante essa questão do tempo. É um eterno presente. É um eterno presente, você falou tudo. Então eu acredito que nós estejamos realmente tomando consciência do que é viver a temporalidade. Você concorda ou não? Perfeitamente. Então tá. Muito bom. Hoje, então, nós vamos trazer um assunto muito bom. Eu acho que já não é mais delicado, não é mais polêmico, apesar de ainda ter muita coisa nesse sentido, mas nós vamos falar hoje sobre homoafetividade, numa visão, como é que a gente pode definir, Elan? Uma visão espírita, uma visão holística, como é que é? Você acaba de lançar um livro sobre esse tema, fala sobre ele. O livro chama-se Homoafetividade, o segredo perdido do Éden. Mas não é só um livro. Depois desse virá Homoafetividade, as faces invisíveis, as faces de um rosto invisível. Depois desse virá Homoafetividade, a incompreendida força do amor. São 6 livros. 6 livros sobre o tema homoafetividade. Essa história começou em 1995, quando alguém em cima ou embaixo ou ao lado, sei lá, decidiu que a minha condição humana tinha que lidar com espíritos. Sim. E 2 espíritos, em 1995, se me apresentaram como sendo homoafetivos. Nessa época não existia essa palavra, era homossexual. Peraí, já vou te interromper, você vai continuar. Espírito falando de homoafetividade? Sim. Em 1994 e 95, esses 2 espíritos, os nomes eram muito estranhos, um era Nuyuden e o outro Neidien, e eu anotei isso, eu tenho esses escritos, que nessa época eu acho que eu ainda não tinha computador, e eles me pediram para eu escrever sobre a causa da homossexualidade, que ninguém nunca tinha explicado. Esses 2 espíritos se comunicaram com você? Tinham vivido a homoafetividade em vida física? Sim. Ok. E me mostraram um pouco de como eles sofrem, ou muito que eles sofrem, como sofreram em diversas épocas da história. Mas eu estava escrevendo já nessa época, sei lá, dezenas de livros, era mais um. E desde 95, que de vez em quando um desses 2 espíritos se aproximava e eu anotava alguma coisa, mas eu jamais pensei em fazer nada disso. Até que há 3 anos atrás eu fui assistir um filme chamado Jogo da Imitação. Jogo da Imitação. Que fala da história de Alan Turing, que é aquele cientista inglês que o governo inglês usou a sua genialidade para descobrir o código da máquina nazista. Sim, eu me lembro. E esse filme mostra como esse gênio chamado Alan Turing, como ele descobriu, ele foi inventor do computador, é o pai do computador, Alan Turing, né? Mas ele era homossexual. E foi obrigado a tomar várias injeções de hormônios, porque era contra a lei inglesa,
E mesmo ele sendo um herói mundial, um herói inglês, mas tinha que manter isso em segredo devido ao fato de ter sido ele o cara que descobriu a ceia dos nazistas, ele terminou se suicidando porque não suportava lidar com a sua homossexualidade, com tanta pressão do próprio governo inglês. Eu assisti esse filme a primeira vez num cinema lotado. Fiquei com a sensação que precisava voltar. Às vezes eu assisto o mesmo filme 2, 3 vezes. É interessante isso. Não sei se é porque eu ando dormindo no meio do Pode filme. ser, né? Aí paga de novo para assistir. Aí o fato é que eu voltei, e dessa vez éramos eu e mais umas 4 ou 5 pessoas só no cinema. Quando eu dou por mim, ao meu lado estava um espírito. E eu percebi que era Nei Dien, o mesmo. No cinema? No cinema. No cinema? Sim. Caramba. Durante mais ou menos a partir de um certo momento do filme, eu percebi que ele estava lá, mas continuei assistindo o filme, ele não me desconcentrou. E aí, vendo o sofrimento de Alan Turing, né, um gênio, um cara a quem o mundo deve muita coisa. Aí, quando terminou o filme, eu fiquei olhando os créditos do filme, aí o espírito ao meu lado, que eu conhecia como Nei Dien no Yuden, ele e o outro, ele disse: eu sou esse aí. Eu disse: como? Ele disse: eu me apresentei com esse nome que eu tive lá atrás na Trácia, numa vida que ele teve na Trácia, ou coisa assim, mas o meu espírito é de Alan Turing. Eu lhe pedi, nós estamos lhe implorando desde 95 para você escrever. Por que isso, Elan? Como é que você que tem você escreveu mais de 50 livros, né? Mais de 50 ou não? Até agora publicado. Isso. Porque, talvez você não saiba me responder, mas eu tenho que perguntar. Por que os espíritos eles se aproximam dos médiuns, dos instrumentos, dos cavalos, dos aparelhos, seja lá como quer seja chamado? Por quê? Por afinidade? O que é? Por que esses dois seres procuraram você? Quando existe 7 bilhões de pessoas, vamos dizer, eu estou generalizando para você tentar me dar uma resposta. Por que determinados espíritos se alinham com determinados médiuns? Qual é a fórmula, qual é a forma, o que atrai um para o outro? Isso não é improvisado. Não é. Eu sempre digo, desde que tive que sair do meu covarde anonimato, porque o pseudônimo foi uma tentativa de não aparecer. Sim. Eu sempre, quando me refiro aos espíritos que trabalham comigo, eu costumo dizer os espíritos que me suportam a companhia vibratória, porque não é fácil para um espírito suportar a companhia vibratória da gente, dependendo de como a gente esteja, né? Como às vezes a vibração deles também impacta na gente. Mas assim, não é improvisado. Segundo eles, e segundo o que eu percebo, o espírito da gente, quando vai desenvolver alguma atividade mediúnica na vida, antes disso já, entre aspas, treina um pouco, ou já se cria uma equipe pequena ou grande que vai tentar, junto àquele que vai nascer como médium, encarnar como médium, um trabalho. Então esse é um tipo de mediunidade que existe. Okay. É toda programada. A outra é a mediunidade kármica, em que o que liga o médium e os espíritos comunicantes aí não é uma programação, não é um ajuste fino, é outro tipo de ligação. Aí é um tipo de ligação muito problemática. Tá. Então, basicamente, é essa resposta que, pelo que eles explicam, eu posso fornecer. Isso, beleza, já foi um esclarecimento. Sem entrar em muitos detalhes. Vamos Mas continuar. então, diante da insistência muito discreta desses seres, veja bem, nós estávamos em 2015, era quase o quê? 95, 2000, 20 anos eles pedindo para eu escrever um livro, e eu nem. Só que, aí, diante do sofrimento desses caras, e como eu sempre digo, eu não sei se o que eu escrevo está certo ou está errado, por isso que um pseudônimo, porque se o que tiver escrito valer para alguém, o nome do autor terreno, não tem importância nenhuma. É assim que eu pensava e é assim que eu penso. Eu não me levo a sério no sentido de me julgar isso aqui. Sim. Então eu digo, tá bom, vou tentar escrever. Aí comecei a escrever, aí foi uma equipe espiritual muito grande, o livro é muito grande, o primeiro, os outros também. Você me falou que tem quantas páginas são esse primeiro aqui? Olha, se fosse um livro normal, do tamanho normal, seriam uns 400 páginas. A gente aumentou um pouco o tamanho dele, ficou 300. Puxa, acho. Muita coisa, sim. Acho que é isso aí. Então, o que é que esses caras falam? A explosão cambriana
E aqui eu vou mais agora para a identidade de gênero do que propriamente para a homossexualidade, mas eu junto os dois assuntos. Tá? A explosão cambriana, ou seja, a que gerou vida pluricelular na Terra, a que gerou essa coisa que a gente conhece de corpo macho e corpo fêmea, sim, isso aconteceu há cerca de 540 milhões de anos atrás. Mas antes disso, durante quase 3 bilhões de anos da história da lenta evolução geológica da vida terrena, tudo que existia eram seres unicelulares, bactérias, vírus, micróbios. Todos eles surgidos a partir de uma molécula-mãe que apareceu aqui na Terra 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, já com DNA definido, e isso a ciência é quem afirma. Aqui eu estou falando de ciência agora. Essa molécula, a Terra, o nosso planeta se consolidou há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Durante 800 milhões de anos, a lava foi se consolidando, surgiu água. Quando surgiu água, essa molécula apareceu. Só que essa molécula aprendeu a se replicar, a copiar o seu código de DNA do jeito que a gente tem hoje. Ela já apareceu com esse código. Puxa. É impressionante o negócio. E ela aprendeu a se replicar e ficou se replicando durante 3 bilhões e 100 milhões de anos e nunca conseguiu 2 moléculas dessas se juntar para formar um corpo mais complexo. Um parênteses. Nos livros que você escreveu, em algum momento você tem explicação para isso que você acabou de dizer aqui? Sim, tem? Qual deles? Drama Cósmico de Javé. Eu sabia que tinha Javé no meio, intuitivamente. Por isso que eu já... Depois de eu explicar uma afetividade, se você quiser, eu volto para explicar então essa. Segue. Então, o que é que acontece? Há 800 milhões de anos atrás, a Terra se congelou, descongelou, congelou de novo, descongelou. Quando descongelou, houve muitos períodos assim. Aí, o que é que aconteceu? O que era só vida unicelular, de repente explode em vida pluricelular nos oceanos da Terra, e ninguém sabe explicar essa transição, como é que a vida unicelular se tornou pluricelular. E o pior, os primeiros seres pluricelulares que apareceram na natureza terrena, na água, obviamente foram peixes, sim, e já apareceram macho e fêmea. Ninguém sabe como isso aconteceu. Isso veio? Tá. Ninguém sabe. Tá. Mas aqui surgiu macho, aqui surgiu fêmea. Qual o problema? Segundo os espíritos e segundo todo um contexto que eu estou tentando apresentar nos livros, antes da vida ser definida como macho e fêmea, há 540 milhões de anos atrás, antes disso a vida espiritual e mental já existia. E qual é o problema? Existiam e existem milhares de identidades de gênero, muito antes de alguém ter definido que os corpos animais da Terra iam ser macho e fêmea. Qual o drama? O drama é que quando a humanidade surgiu, há cerca de 50 mil anos, estou falando do Homo sapiens pensante, tá, com o gene FOX2, o Homo sapiens surgiu há 190 mil anos atrás, mas o pensante surgiu há cerca de 50 mil. A ciência que diz isso. Qual o drama? O drama é que uma miríade impressionante de identidade de gêneros que já existia há muito tempo, agora tem que, o agora que eu digo é, ao longo desses 50 mil anos, tem que encarnar ou se adequar ou a uma condição macho ou a uma condição fêmea. E essa inadequação sempre existiu e agora é que vai começar a aumentar. E aqui você atribui só de 50 mil anos para cá, porque essa adequação só seria possível no Homo sapiens sapiens? Não. Mas essa história que a gente conhece na Terra, eles contam outras histórias aí fora. Tá. Porque para nós, assim, pela mente racional, pela mente concreta, você fala, por que demorou tanto para só nos últimos 50 anos se tentar fazer isso aqui, né? A confusão é que a Terra parece que produziu uma espécie pensante que é a mais moderna do universo, ou seja, se o universo tem 13,8 bilhões de anos e nós só aparecemos nos últimos 50 mil anos, sim, isso implica dizer que nós somos a espécie bebê do cosmos, okay, a mais novinha. Parece, segundo esses seres, que além da mais nova, nós somos a mais complexa, ainda que hoje a gente age feito monstros. Tá? Eu já ouvi isso também, que parece que não tem nexo, mas... Né? Pior que tem. O corpo ele pode ser maravilhoso, agora o tipo de espírito que está que é doente, esse é o problema. Então, qual a inadequação que hoje a gente está vendo em crianças de 2, 3 anos, tipo filho de Brad Pitt e Angelina Jolie, que foi publicamente eles... A menina, 2, 3 anos, e mãe, pai, eu não sou menina, eu sou menino, meu nome é fulano.
O que é que um pai vai fazer diante de uma criança de 2, 3 anos? Que diz, olha, eu tenho um corpo feminino, mas eu sou um menino. Você vai fazer o quê? Então, essa inadequação do gênero, os espíritos me explicaram que a confusão que existia na cultura demodármica, e é outro papo, que entra o aspecto mitológico, é porque as identidades de gêneros que sempre existiram em diversos bolsões de vida da criação, no caso terreno, estão sendo obrigados, nesses últimos 50 mil anos, a se adequar a macho ou a fêmea, e às vezes não funciona. E, como subproduto disso, existe a homoafetividade, porque, assim, nem todo espírito que, ao nascer num corpo masculino, se sente mulher. Isso não quer dizer necessariamente que ele, em se sentindo mulher, se sinta atraído por homem ou por mulher. Isso é é uma outra questão. Então o livro aborda toda essa... Nossa senhora, já é bem curioso. Entendeu? É profundo e complicado. Pena agora, que é alguém do meu tamanho que está escrevendo. Não, isso aí você é um instrumento, claro, mas isso é muito importante. Nunca pensei nesse tipo de abordagem, vamos dizer. E aí, então como é que começou? Você realmente resolveu atender os... Isso, aí publiquei esse primeiro livro. Agora... Demorou quanto tempo essa comunicação, vamos dizer? Eu passei uns 3 anos. Nossa, tudo isso? 2 anos, 2, 3 anos, juntando esses apontamentos que eu vinha colhendo desde 1995, né? Buscando arquivo daqui e dacolá, juntando com folha escrita. Foi meio confuso, mas não... Então, eu não sei nem explicar como é que eu consigo fazer essas coisas, porque não é trivial. Você deu uma explicação superficial. Agora, superficial não, quer dizer, você não pode falar tudo assim de uma vez só. Mas, sim, então como é que eles te passaram, como é que você está passando para o público, vamos dizer? Como é que se inicia isso? Como é que alguém, por exemplo, nós estamos tendo hoje toda essa liberação, existe ainda muita coisa contra, pessoas que não admitem, que não gostam de ver coisas públicas e tal, mas muita gente hoje está se encorajando, digamos assim, porque estão vendo que muitas pessoas se assumiram. Tem gente que tem essa atração que você falou, que não tem ligação. É bom você falar sobre isso. O que os seus mentores, podemos chamar eles de 2 mentores aí ou não? Não seria amigos espirituais. O que eles disseram? Você acabou de dizer que pode vir um espírito feminino em mim, num corpo masculino, né? Nascer num corpo masculino, mas não necessariamente isso envolva tipo de preferência sexual. Explica isso aí um pouco melhor, que eu acho que vai ser muito útil para... Segundo o que eles têm dito, né? Não é uma questão de opção. Você não é uma questão de opção. Não, você não escolhe, entre aspas, sentir isso ou aquilo. O tipo de vida que existe na Terra é uma vida, entre aspas, violenta. Por quê? Porque o ego que nasce, ele nasce como produto ou subproduto de uma série de circunstâncias e ele vai se autodescobrindo na vida. E esse é o grande desafio. Se você me permite colocar isso cientificamente. Pode colocar. O que é que Freud disse? Né? Freud disse que nós temos uma entidade chamada inconsciente, que é o id elementar. Essa entidade inconsciente ela é formada por 3 tipos de sujeitos. O id elementar, que se move por impulsos ou por pulsões. O superego, que é o lado moralizador, controlador, e o ego, que é essa personalidade que nos sobra, que tenta administrar tudo que vem desses 2 campos da consciência. Sim. Né? Isso não tem nada de científico, porque isso é basicamente o que a espiritualidade fala, mas, no entanto, a psiquiatria é considerada dessa forma. Trata desse inconsciente com a entidade que nunca ninguém viu, mas que a ciência psiquiátrica aceita como tal, mas não aceita o espírito. É interessante. É engraçado. Isso. Já Jung, na sua busca de fornecer ao mundo um processo inteligente de compreensão de como a gente forma a nossa personalidade, Jung fala o quê? Que a jornada que um ser humano faz para se autodescobrir, para descobrir a sua verdade, a verdade da vida, é tipo aquelas jornadas heróicas de um Ulisses, de um Enéas, exatamente, né? Em que você, ancorado na sua ânima, ou seja, a alma, ainda que enfrentando a sua própria sombra, você vai tentando se descobrir. Se descobrir como? Se descobrir enquanto pessoa. Aí o que é que diabos você vai fazer se você se vê num corpo masculino,
Aí você não sente nada de afinidade com aquilo, ou num corpo feminino. Ou seja, o ser humano ele não tem a opção de escolher, não. Tá, mas por que isso acontece, Elan? Você que conhece o mundo é que espiritual. Eu explico nos livros. É uma questão da inadequação do Criador do universo, que até hoje está, entre aspas, buscando identidade que outros estão experienciando para ver o que é que, no processo de humanização que ele vem fazendo, ele escolhe. É complicado. Eu acho que é. Imagine o que é que eu estou dizendo nos livros a pedido de todos esses seres. Não exatamente desse livro Homofetividade, mas em outros. Se você observar todas as mitologias que existiram na antiguidade, as religiões que surgiram agora é que acabaram com as mitologias, mas antes era mitologia. Sim. Qual o problema? Das 52 mitologias que eu estudei, de que eu tenho tudo anotado e dou palestras sobre as mesmas, nenhuma delas fala de Deus. Esse termo Deus nem existia na antiguidade. Surgiu há cerca de 5.000 anos na Trácia. Falavam de entes, entidades, nunca de Deus. Deus amoroso, Deus perfeito, isso nunca existiu. Isso apareceu com o cristianismo, né? Isso. Qual é a questão? A questão é que todas essas mitologias falam não de um criador, mas de um, dois ou três, e com problemas. Então, as religiões que surgiram e acabaram com as mitologias é que disseram, essas mitologias não prestam, não servem. Acreditem nesse Deus aqui, pronto, a introduzir o conceito que hoje nós temos de Deus. Mas o que é que essas mitologias diziam? Que um criador caído despedaçou-se, desagregou-se, perdeu-se. Qual é a metáfora que eles fazem? Imagine um quase defunto, que foi o criador recriado no âmbito interno da sua criação. Imagine assim, alguém ia criar alguma coisa, criou, foi tragado pela criação, caiu e se tornou prisioneiro da mesma. Sim. Esse se tornar prisioneiro significa você formar-se de alguma maneira. Isso aqui é quase um defunto, segundo as mitologias. Agora imagine você fazer uma autópsia nesse quase defunto para descobrir a doença dele, para poder ressuscitá-lo, para que ele resolva o problema que ele criou e termine a besteira que fez. Porque ele que é o criador, né? Então, como ele está um quase defunto, uma inteligência, quando ela fale, quando ela percebe que faliu, e ainda resta um pouquinho de força, tudo que a ela resta é criar outras inteligências para delas se servir, para que estas façam o que ele não pode mais fazer. É o que a gente, no fundo, faz quando gera filhos, né? Você espera que eles continuem e esse é o jogo. Então eu passo meu DNA, meus genes para essa turma, isso. Os filhos, eles fazem, mas como eu sou o dono do DNA, a ponte quântica faz com que eu receba na hora o resultado que eles estiverem fazendo. Sim. Então, com os postulados quânticos, isso é possível ser entendido. Então, o que é que eu estou apresentando nos livros e não é agradável? É que cada cota da autópsia desse ser caído, cada microparte da doença dele foi assumido por uma consciência particularizada, que somos nós. Aí a gente passa a vivenciar. Aí eu tenho um outro livro chamado Favor Divino que explica o tipo de favor que o nosso espírito está fazendo ao assumir uma cota... Favor Divino foi o tema do nossa última conversa aqui. Ao assumir uma cota que já vem doente ou incompleta ou defeituosa desse quase defunto, e através da sua evolução espiritual em muitas vidas, quando Rogério pensa que está evoluindo, quando Eustáquio pensa que está evoluindo, de fato, nossos espíritos estão, mas na verdade quem está vivenciando tudo isso é aquele quase defunto que está se soerguendo, ou seja, se humanizando do mesmo modo como ele fez com outras espécies surgidas antes na história do universo. Como a humana é a mais moderna, entre aspas, é a última que surgiu, ele está se humanizando. Então, ele definiu corpos macho e fêmea no sentido biológico, mas a identidade de gênero que existe no psiquismo dos seres que existem com ele há muito tempo é um número absurdo. Então, essa inadequação aqui é um subproduto da indecisão desse ser de que tipo de psiquismo ele terá. Nossa Senhora. Nós somos cobaias do processo. Agora, me diz uma coisa.
Digo que não é assunto para criança. Né? Não é porque é complexo, mas tem que prestar atenção. Esse processo que nós estamos vivenciando hoje, nesse campo homoafetivo, isso que a gente está vendo, uns veem como escândalo, não sei o quê, é razão do quê? É a liberdade entre aspas do ser humano, porque o ser humano, ele que criou as normas, ele que criou as leis, tudo, ou é alguma influência, digamos assim, alguma aceleração tudo que você acabou de expor? Seria uma cobrança, opa, está na hora da gente começar a resolver isso, todo mundo vai se resolver, cada um vai, o espírito que está dentro desse corpo aqui vai ter que resolver, porque ele não tá dentro do corpo por acaso, não é isso? Ele não está dentro. Então, o que é isso? O que nós estamos vendo hoje, essa liberalização, cada um vê da sua forma de entendimento, né? Como é que a gente pode ver esse tema nos dias atuais, sob a ótica humana e sob a ótica divina? O que está em jogo não é o lado moralista que o ser humano criou, porque isso não tem importância nenhuma. Não tem? Não. Tá. O que está em jogo é a habilidade que um ser humano tem de amealhar no seu coração amor, virtude, decência, dignidade. E isso independe de opção sexual. Isso independe de qualquer tipo de opção por esta ou aquela componente da vida. A vulgaridade não ajuda a que esse tipo de ajustamento no DNA da espécie humana seja feito. Então, se você é hétero ou homo, mas se for alguém vulgar, esse que é o X da questão. Esse é o problema, porque isso aqui é que precisa ser reeducado, mas isso é uma questão de cada um. Então, tanto é um abuso você ver um casal hétero fazendo sexo numa praça pública, como também um casal homo. Sem dúvida, vai chocar da mesma forma. Então, a crítica, entre aspas, que a própria espiritualidade expressa no sentido de não está havendo contribuição para o embelezamento da vida e o progresso dos espíritos, é a vulgarização do sexo, seja lá sob que perspectiva, a de hétero ou a de homo. Então, o que é que está havendo? Estava represado na espiritualidade todo um contexto aflitivo de identidade de gêneros que se conta aos milhares. No ano 2006, eu lancei um livro chamado Testamento de Jesus, em que ali eu conto que eu me encontrei com seres de várias polaridades sexuais diferentes vindo de um determinado mundo. Só para você ter ideia de como a coisa veio sendo pouco a pouco. Eu só quero entender, sem te tirar o raciocínio, eu sei que você é inteligente, você não vai perder o raciocínio. Eu não consigo, porque o sexo, a nossa genitália é algo inerente ao corpo físico. Sim, não ao espírito. E como é que é isso? Como é que Na hora fala? em que esse corpo morre, isso que eu continuo a existir, a minha consciência é ininterrupta. Mas se eu sou alguém minimamente espiritualizado, o espírito que me continua sediando a consciência não tem sexo, não tem órgão sexual. Então, aí é que tá. Então, como é que eles têm a aflição, esses companheiros aí que... Se você não é espírito minimamente evoluído e morrer tarado, sim, vamos usar ainda que você não tenha sexo, você chega nos níveis primários da espiritualidade, pensando ainda que tem um corpo físico devido ao grau de afetação da tara. Aí sabe aquele cachorrinho que se agarra com o pé de uma mesa e fica... Isso. Né? Um espírito nessas condições chega nesse nível e vai se agarrar com tudo que é poste ou árvore que vir. Então tá, perfeito. Procurar extravasar a energia doentia. Ele vai entrar num nível vibratório similar ao qual ele vivia aqui. Isso. Aí, o que é que a espiritualidade faz? Como tudo se reúne por afinidade, seja em que nível for, outras figuras que têm esse mesmo tipo de problema se reúnem por afinidade no mesmo ambiente, e aí todo mundo se agarra com todo mundo, numa espécie de um pesadelo que não acaba nunca, numa coisa absolutamente ridícula, mas que a gente não pode chamar de ridícula porque ela é trágica. Imagino. É de dar dó, é de dar pena. Aí entra a vulgaridade do sexo. Há espíritos que são homoafetivos e que, pela dignidade e amor que portam, estão em níveis espirituais altíssimos, porque não tem importância nenhuma você ser homo ou hétero. Tá, é claro, aí já Agora, a vulgaridade
não tenhamos dúvida. Isso aí. Então, a mesma coisa, você morre viciado em drogas. Seu espírito sai, o corpo morreu, mas você leva o vício. Você precisa ser desmamado. Se você for um espírito do bem, mas viciado em drogas, você vai ser tratado numa casa de recuperação da espiritualidade, nos moldes em que você seria tratado no hospital aqui na Terra. Mas se você não é do bem, é um espírito tendente à maldade e viciado em drogas, aí você não vai ter condições de ser tratado, porque seu espírito não oferta essas possibilidades. Você vai ter que esgotar a sua energia junto com outros malucos também nessa doença. É o que a turma chama de umbral. Umbral é essa. Então é assim que funciona. Cada um de nós marca na gente mesmo o que a gente é. E a vida depois da morte, a consciência da gente está ininterrupta. Esse corpo já morreu 2 vezes. Eu já presenciei em mim mesmo que esse corpo morre, mas o Rogério, o Eustáquio, continua existindo no próximo segundo. Se você foi alguém que durante a sua vida você sempre, entre aspas, esteve minimamente decente frente a você mesmo, você continua na espiritualidade, não tem intervalo, porque você está bem. Essa é a vida natural. E você segue. Agora, se você tem vários problemas mal resolvidos, é necessário que seu espírito seja ajudado, etc. E tal. Mas voltando à questão homoafetiva, a questão da aflição, os espíritos sofrem tanto pelo que eles se veem obrigados a administrar no seu próprio psiquismo, como também a incompreensão do mundo para com a situação de um homoafetivo e homossexual. Então, nessa época aqui, como a vida precisa da contribuição da inteligência e da emoção de todos, e os homoafetivos sempre sofreram ao longo da história humana, como a mulher sempre sofreu ao longo da história humana, como as minorias sempre sofreram, isso tudo, século XXI, XXII, tem que se acabar, porque a raça humana precisa sobreviver às intempéries da revolução ambiental, os desafios cósmicos, e nós temos que acabar essa coisa ridícula aqui. Por quê? Porque uma figura como Alan Turing acabou a Segunda Guerra Mundial. Quanto de milhões de mortes ele evitou, quanta coisa ele evitou. Ele permitiu que o mundo continuasse. No entanto, foi alguém que morreu aos 40 e poucos anos, se suicidou porque não suportou a violência que o governo inglês fez com ele por ele ser homossexual. Então imagina o que é que o mundo não perdeu. Fato. Agora, vamos imaginar vários Alan Turing, vamos imaginar várias figuras dessas. O progresso humano não pode prescindir dessas figuras ou da contribuição delas pelo fato delas terem essa ou aquela opção sexual. Vou te fazer uma pergunta agora que você apresentou. Falam, eu não posso provar nada, falam essa questão de transição, mudança de era, novo ciclo, uma série de coisas. Fala-se no mundo espírita, no mundo espírita, somos um planeta de provas e expiações, tem muito espírito, dizem assim, tem muito espírito querendo encarnar, porque a chance é grande agora, tá, nesse momento que está tudo se resolvendo na Terra, para passar para um outro estágio, né, seria um planeta de regeneração. Então, tudo isso aí que está acontecendo, Elan, seria fruto, essas coisas que nós estamos vendo em todos os níveis, nós estamos falando de homoafetividade, mas vamos aumentar para todos os níveis: violência, guerras, desentendimento, tristezas, depressões, suicídios, essas coisas. Faz parte do processo ou é alguma outra coisa? É necessário tudo isso para se passar de um estágio para outro? Infelizmente parece que sim. O próprio Jesus, na sua sabedoria, ele disse: é necessário que certas coisas aconteçam, porque é inevitáveis, né? Se o mal está represado, se o bem está represado no coração das pessoas, isso tem que ser extravasado, né? No livro Apocalipse diz que antes da primeira visita oficial da volta de Jesus, iria ser antes do 7º anjo tocar a 7ª trombeta, que já seria o anúncio da chegada da Nova Jerusalém, que seria a nave de comando de Jesus, ou coisa que valha. Existiria um espaço de uma meia hora em que o céu faria silêncio por meia hora. Por quê?
Aí o Apocalipse diz: o justo continue a ser justo. O injusto, porém, cometa as suas iniquidades, porque cada um tem que se definir de uma vez por todas perante o livro da vida. Mas nós não temos consciência disso, Elan? Não temos. Então como é que eu posso me definir se eu não tenho consciência? Mas a definição se dá pelos fatos. Na espiritualidade, por exemplo, desde 1989, segundo eles, 89? foi fincado um marco. Quem, entre aspas, vem morrendo desde lá, quem vem desencarnando, já recebe a sua carteirinha de estudante para continuar aqui na Terra, ou dizendo: amigo, você está aqui durante milênios, você teve todas as mesmas oportunidades que todo mundo, nasceu pobre, rico, bonito, feio, com corpo sadio, corpo doente, importante, escravo, e sua média. Então, assim, sabe aquele aluno que não deixa a classe evoluir porque ele fica repetindo sempre as mesmas perguntas ao professor, blá, 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 e aí o diretor da escola diz: amigo, desculpa, você vai, arranja outra escola porque aqui ninguém lhe aguenta mais. Ninguém aguenta mais, né? Isso, bem isso. Então, isso chama-se exílio. Desde 1989, os espíritos que encarnaram na Terra várias vezes e não conseguiram a mínima tendência ao bem, estão já sendo exilados, e a presunção é que até os anos 2040 e 50, até lá ainda nascem figuras perturbadas. Mas depois disso não nasce mais figura perturbada na Terra. Por quê? Como você colocou na sua pergunta, a Terra vai sair do estágio de planeta de expiação e provas para um mundo regenerado. Nesse mundo regenerado, é necessário que apenas espíritos tendentes ao bem, longe de ser perfeitos. Exato, tendentes ao bem. Você usou bem, tendentes ao bem. Tá, né? Exatamente. Porque aqui é que, entre aspas, inicia-se a possibilidade do ser humano produzir, cumprir a sua função diante do concerto cósmico. Segundo esses seres, o DNA humano é profundamente precioso por ser o mais recente e por isso o mais livre, né? A gente não entende direito, mas eu fico pasmo das besteiras que eu sou obrigado a escrever. Sorriso. Nós humanos sorrimos. Eu nunca vi, nem tive notícias de nada de fora da Terra que consiga sorrir. Você fez uma colocação que eu sempre usei, porque se você perceber esses mestres que passaram aqui pela Terra, não teve um que tenha sorrido. Eu já fiz essa indagação assim para mim e para outras pessoas. Por quê? Eu preciso ser sisudo para mostrar que eu sou sério, que eu sou ascensionado? Fala sobre isso aí, eu acho interessante. Um sorriso, dizem que cientificamente, os médicos dizem que um sorriso você economiza tanto músculo, né? É tão bom você sorrir do que você ficar sisudo. Então, qual é a razão? Há um livro que eu lancei chamado O Sorriso de Pandora. Nem sabia desse. O que é isso? Pandora foi um demônio que foi transformado em mulher para afligir Olha só. A raça dos titãs, a Epimeteu e a Prometeu, ou seja, Zeus. Na mitologia grega, Zeus era sempre vencido pela capacidade retórica de Prometeu, que era um titã, né? Zeus é olímpico, ou seja, última geração. E Zeus então ficou chateado com Epimeteu, que era irmão de Prometeu, e uma vez reuniu os deuses do Olimpo, escolheu uma filha dele, que não era filha, porque não era homem ou mulher, não existia isso. E disse: olha, eu vou lhe enviar como presente a Epimeteu, mas vamos transformar você num presente, entre aspas, tá? Vamos colocar em você uma série de vírus, de pestes, e jogar você lá como esposa de Epimeteu, porque Epimeteu, nessa época, ele criava o quê? Os humanos como sendo animais de estimação, do jeito que a gente tem cachorrinho, gato. Nessa época, os titãs tinham aqueles primeiros ancestrais humanos como animais de estimação. Tá. Então Pandora foi um demônio que foi transformado em demo fêmea, tá, e cheia de atributos venenosos e viróticos, e foi colocada como esposa de Epimeteu para Zeus prejudicar Prometeu, que era o irmão de Epimeteu. É isso que a mitologia grega conta. Interessante. Então Pandora, ela fez uma transição de fase, ela se transformou na primeira mulher, porque ela se apaixonou pelos animais de estimação humanos,
e viu que aquilo era decente e o que ela representava não tinha decência nenhuma. Então, o sorriso de Pandora é o espírito dela contando essa transição que ela fez, e ela disse que, como demo, ela jamais conseguiu sorrir. Por quê? Qual é essa razão? Porque eles não têm o altruísmo. Só quem é altruísta consegue sorrir? Porque tem algum, entre aspas, sentido no seu psiquismo. Então, quer dizer, se eu for uma pessoa fria, sem sentimento algum, eu jamais vou sorrir. Na condição humana, você pode sorrir porque o sorriso é produto de uma genética que foi uma mutação que Pandora, segundo ela, fez na época. Então qualquer cretino pode sorrir. Mas nos demos, o mais evoluído dos demos não consegue sorrir. Não consegue? É. Então o ser humano consegue. E quanto mais ele é belo, mais ele sorri. Porque, como você disse, há todo um processo hormonal que o sorriso naturalmente sem provoca. Dúvida, ele é benéfico, o sorriso é benéfico. Então, por exemplo, há um livro de Rui Fonseca chamado Do Mito ao Portugal, do Mito ao Condado de Portugal. Eu e Rui é um escritor português, é um poeta, é fantástico, e nós estamos criando um Instituto de Estudos dos Mistérios da Língua Portuguesa. Por quê? Lá em Portugal existe um rio chamado Coa, e Rui é da cidade de Foscoa, e em Coa foi descoberto restos arqueológicos, e também Homo sapiens com 38, 40 mil anos que já tinham FOX2. FOX2 é um gene que apareceu na espécie humana que permitiu a utilização de símbolos, ou seja, da linguagem. Sim. A linguagem é que permite a nossa racionalidade. É verdade. Se você não tem símbolos, quando você não fala, você pensa, mas usando palavras em silêncio. Palavras são símbolos, é o FOX2. Então, há uma tese de muita gente maravilhosa, e principalmente de Rui Fonseca, de que o lirismo surgiu na raça humana através do homem de Foscoa. Puxa. Então, o lirismo é um traço que nos permite hoje a poesia, o poema, que os extraterrestres, nenhum deles consegue fazer uma poesia. Os caras são muito inteligentes, tanto que conseguem montar uma nave para vir visitar a gente, mas não tem senso crítico, nem razão filosófica, e não conseguem valorar as emoções, porque também não tem a riqueza de emoções que nós temos. Então, nessa perspectiva, parece que o surgimento do ser humano aqui na Terra foi um fato singular para toda a criação. Ah, lá vem o antropocentrismo. Não, não é. É muito mais profundo que isso, porque nós agimos como monstros, então não somos exemplos de nada. Verdade. Mas a humanidade regenerada lá na frente, séculos 23, 24, e por isso tem que acabar o sofrimento de homoafetividade. Você quer saber por quê? Vamos. Segundo os espíritos dizem, você sabe onde é que tem a maior porção quântica de doçura no DNA? É dos homoafetivos. Em que sentido, vamos dizer? Um espírito consegue amealhar mais doçura no seu coração sendo homoafetivo do que hétero. Mas é o que eles dizem. Vamos definir aí. Então isso é muito complexo para a humanidade. Vamos definir, é interessante definir essa palavra homoafetividade. O que ela significa em si? Você já separou isso durante a nossa conversa aqui, você já disse que é o espírito que está num dos homoafetivos, né? Ele não tem a necessidade, ou ele é assexuado, digamos assim, ou é um corpo feminino, no masculino, não sei. Como é que ele vê essa questão? Eu não sei se eu estou conseguindo, estou tendo dificuldade para expressar a minha pergunta. Como é que se não tem essa importância, defina a homoafetividade. O que significa homoafetividade? Porque hoje, homoafetividade ou homossexualidade é interesse pelo sexo oposto. É isso que está na cabeça de todo mundo. Pelo mesmo sexo. Exatamente. Pelo mesmo sexo. Isso, desculpe. Pelo mesmo oposto. Né? Heterossexualidade, que é diferente. Por que isso aqui, então? Isso aí é o que é a homoafetividade na verdade? É a atração intrínseca de uma consciência por figuras que, no caso da animalidade terrena, são do mesmo sexo. Tá, mas isso ele tá vinculado somente a nível físico ou vai além do que a gente está pensando? Ele pode ir além, mas a questão de identidades de gênero diferentes é anteriores ao fato de existir macho e fêmea como corpos biológicos disponíveis para a evolução biológica. Uma pessoa
homoafetiva ou futura homoafetiva, ela já nasce assim? Sim. Nasce Não assim. é opção. Não existe opção. Não é opção. Nasce E assim. o que é que os espíritos dizem? O que eles Que dizem? na coleção dos resultados até hoje verificados, um casal hétero pode e consegue produzir muita ternura e doçura nos seus corações. Sim. É fato. Os homoafetivos, quando vivem de forma digna, porque o casal hétero tem também que viver de forma digna para. Né? Claro. Um casal homoafetivo, além disso, consegue produzir mais doçura. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que, segundo os espíritos, imagine um casal hétero e um casal homo. Lá, velhinhos, Tá. o casal homo cuida um do outro com mais doçura, com mais tudo de belo do que um casal hétero. É isso que está registrado na espiritualidade que eles dizem. Agora, não é que seja mais isso ou mais aquilo, isso seria só uma constatação. A questão é, se a gente estiver precisando que o DNA humano se torne doce, Tá. então é por isso que mais e mais espíritos com essa característica, já que a identidade de gênero existe muito tempo antes da definição da questão biológica macho e fêmea. Então, como todas as exclusões, todo o nível de estupidez humano tem que acabar, para que, independente da sua polaridade sexual, você contribua para a vida. Então, parece que nós estamos vivendo um momento em que tudo isso vai ter que ser extravasado mesmo, para que nós possamos superar os nossos preconceitos, a nossa ignorância acumulada, voluntariamente adquirida. O grande problema da ignorância na humanidade é porque nós voluntariamente adquirimos e mantemos a ignorância. A gente nunca viveu um tempo em que tem tanta informação disponível, mas extremamente a gente não quer. A questão do... Para nós hoje, para a sociedade moderna, apesar de toda essa abertura, tudo, para a maioria que nasceu 50, 60 anos atrás, isso aí continua sendo mal visto, vamos dizer. Mal visto. Agora, como é que é isso a nível muitas doutrinas, muitas filosofias dizem que isso é um erro do ser humano. Então, quer dizer, quando desencarnar ou quando passar para o outro lado, está ferrado, vai para não sei o quê. Eu usei essa palavra assim para explicar melhor. Qual é a verdade nisso? E tem algum fundamento nisso? Você explicou em certa ocasião. Você falou que, dependendo da forma se eu era uma pessoa vulgar ou se eu vivia disso, se é tudo que é tara, como você disse, claro que você vai levar isso para o lado de lá. Ninguém é definido ou ninguém entra na vida espiritual, Existe bem erro, ou mal, devido ao fato de ser homo hétero. Então, isso existe erro, certo? Existe certo e errado? Existe não, para a espiritualidade não. Porque a própria espiritualidade sabe dos problemas. Nós aqui na Terra não sabemos. Eu conheço figuras que eu respeito no espiritismo, conheço figuras no catolicismo, no protestantismo, no islamismo e muitos ismos que batem duro na homossexualidade, dizendo que é pecado, que é crime, que vai ser castigado por Deus. Que são homoafetivos. Nem entra nesse... Nem entra nisso aí, tá. Mas é que ninguém tem autoridade moral para afirmar isso. Agora isso aqui é fruto de ignorância ou de dogma, ou de opiniões. Cada um tem a sua. Agora, impor isso a um ser humano, só essa violência já é mais criminosa do que qualquer opção que qualquer ser humano possa fazer, isso não seja lá em que área da vamos vida. dizer, uma não. evolução, entre aspas, tudo não. esse fato O que os espíritos dizem é que um ser humano vale pelo amor que amealha no seu coração, pela dignidade que expressa nas suas posturas e essa que é a medida de avaliação. E pelos seus princípios e propósitos vinculados a algum tipo de nobreza. Ponto. O resto é bobagem, Eustáquio. Tem razão. Agora, o difícil é o ser humano chegar a esse nível de consciência. Sim, o atual ser humano, porque todos nós estamos vinculados a crenças. Se um pastor, se um padre, se um nascemos médium, assim. Se um espírito, se alguém diz alguma coisa, mas é bem isso. É o que Kardec dizia, antes de crer, vírgula, é necessário compreender. Porque a fé, se não for raciocinada, se transforma em algo tão criminoso, um instrumento tão absurdo de enfear a vida, porque em nome da fé tem gente que mata outros achando que vai ser recebido por 70 virgens. Exatamente isso aí. Mata-se em nome de Jesus, em nome de Allah. Isso é fé estupidificada. Então a fé não é necessariamente uma coisa divina, pode ser estúpida.
Tudo pode ser. Agora, dependendo do modo como você faça, você dignifica ou não aquilo que você faz, aquilo que você é. Olha só, então dignifica aquilo que você faz, o que você é, independente do que seja. Óbvio. Então vamos voltar. Qual é o título do livro? Homoafetividade, tem um subtítulo? O Segredo Perdido do Éden. Porque esse segredo... Exatamente, vamos lá. Lá no tempo do... Tá, Adão e Eva. Por isso que o livro traz a história desde Adão e Eva, mas situando exatamente em cima de Noé. Sim. Porque depois do dilúvio, Noé, através sua linhagem de Cam, Jafé, Sem, Cam e Jafé, os seus 3 filhos, né? As populações que hoje nós conhecemos na África, basicamente a genética de Cam, a do Oriente Médio, basicamente a genética de Sem, a de Jafé é a que a gente conhece na Europa e na Ásia. Tá. Então o livro começa a contar a história, a preocupação de Noé em querer preservar um modelo de um ser humano novo, pois que os modelos velhos tinham sido destruídos pelo dilúvio. Tudo que era homossexual nessa ótica de Noé havia sido punido, mas assim, o livro vai mostrando que não é bem assim. Mas é através da história de Noé. Então começa lá na época de Noé, vai até a época do Império Romano. Esse é o livro 1. O livro 2 começa na época de Jesus, só o primeiro capítulo do livro 2, Homoafetividade. Já está publicado o 2? Não, as faces de um rosto invisível. Só o primeiro capítulo é na época de Jesus. Os Espíritos mostraram como Jesus lidou com esse tema. Só o primeiro capítulo tem umas 50 páginas. Puxa. Aí depois o segundo capítulo, já a imperadora Júlia Dómina, esposa do imperador, mãe do imperador Caracalla na época. Ou seja, o segundo livro traz a história até os tempos recentes, o terceiro livro é só os tempos atuais. É muito forte, não é para qualquer um ler. Sim. Os livros que eu escrevo, infelizmente ou felizmente, devem ser póstumos para gerações futuras. Pode ser, claro. Porque eles não são fáceis, não são agradáveis, não é livro de autoajuda, não é para ninguém ler e sair, que coisa boa. Não, eu já li diversos livros seus. Para pensar. Afinal, nós já nos conhecemos muitos anos, mas realmente, se eu estou carregado, e todo mundo está carregado de tanta tranqueira, a todas as escolas que nós viemos, todas as verdades que nos foram colocadas, como as nossas mamães faziam, come isso aqui, se não vai comer, abre sua boca e bota a goela abaixo. E nos colocaram um monte de verdades para dentro, e nós estamos todos cristalizados com essas verdades. Então, quando a gente depara com algo novo, primeiro já é um choque com aquilo que está enraizado aqui dentro. E segundo, eu preciso arrumar espaço aqui dentro para dar lugar para o novo. É ou não é? Mas aí é que está. E agora? O que eu vou me desfazer dessa sala aqui? Eu gosto de tudo. Precisa entrar coisa nova aqui, mas e aí? Então é um processo que você há de convir que é difícil, lento, né? Então, eu quero aproveitar a nossa conversa. E no mundo animal, os seus amigos falam alguma coisa? Vamos chamar eles de amigos, assim, os seus companheiros espirituais? Porque o mundo animal é a maior expressão de homoafetividade. Homoafetividade, né? Homo não significa não é só do ser humano, né? Isso, pode usar para a animalidade. Perfeitamente. No mundo animal é muito natural. Existem machos, ou seja, já foi feita estatística que 90% dos machos passam a sua vida no mundo animal sem ter contato com nenhuma fêmea, ou conseguir ter contato com alguma fêmea. E procuram os seus. Aqui, como é que. A própria natureza fez isso. A natureza da Terra é estranha. Essa semente que nasceu há 3,8 bilhões de anos, que foi a molécula mãe da qual todos os corpos de todas as espécies de seres vivos da Terra descenderam, já vem com estranhas manias. Uma delas, a violência é legitimada pela própria vida na medida em que o seu DNA é que lhe força a matar outra espécie para manter a sua vida. Incrível, né? Ou seja, como é que dizem que isso é obra de um Deus amoroso? Não pode, Não. Todas as espécies já trazem essa doença de legitimar a violência como sendo a forma dela sobreviver a qualquer custo. Isso. Segundo, a própria evolução faz com que uma fêmea seja obrigada a, entre aspas, aceitar ou se apaixonar pelo macho mais forte ou estúpido, que a prole, porque o estúpido sobrevive melhor do que o educado. Olha como a natureza é estranha. Exato. Então a fêmea da natureza, ela é obrigada a olhar assim para um macho elegante, educado, aí olha para o estúpido
diz, esse aqui não vai sobreviver. Não, mas é, Porque a como que regra é isso? tem- É muito estranho, né? É muito estranho. Então a fêmea toma daquele mais estúpido, e como você disse, os machos, que não são estúpidos, não têm nem oportunidade de chegar perto da Nunca. fêmea, porque os estúpidos não deixam. Exato. O que é que eles fazem para expressar a sexualidade deles? Esse é o problema. Então nem a ciência consegue explicar isso, consegue. apesar de Não constatar. consegue, não consegue. Então, Exato. os livros que eu estou escrevendo tentam explicar isso, porque o problema não só do homem e da mulher, mas dos animais da Terra também reside na identidade de gênero das espécies deles, antes dessa história toda, que tem a ver com a cultura demo que ninguém conhece, que é a tal cultura mitológica que foi transformada em mentira. Você acredita? Você acredita que você falou em século? Você falou que século nós temos? Você falou? Eu gostei que você falou. Jogou um tempo bem para frente aí para se resolver. É 23, 22, 23, 24. Não é. Séculos, Ah, né? é. Séculos, isso. Então isso é muito. Gostei do que você falou, que todo mundo fala de imediato, Não, né? não tem Vai acontecer nada, agora, né? amanhã, e ficam se frustrando, porque você já sobrevivemos a uns 6, 7 fins de mundo. Né? Já acabou o mundo e nós estamos aqui. Ó. Nós estamos, não sei que mundo que nós estamos. Vai ver que nós desencarnamos e nem sabemos que desencarnamos. Nós não estamos. Então, eu acho que você acredita agora, a questão de crença, de fé. Isso aí não é ciência, não é nada. Você acha que nós estamos no caminho certo, ou esse problema que você detectou agora do Criador, não estamos antropomorfizando o Criador, só estamos falando do Criador, né? Isso. E você acha que o trabalho dele está sendo bem efetuado, vamos dizer? Não? Tá aí, ó. Nunca esteve. Tá aí, ó. Então É absolutamente. É a minha visão também. É tão terrível a coisa que Porque ele próprio. tem gente que vê as coisas com tamanho otimismo que eu falo, pô, eu quero ver onde é que está esse A coisa é otimismo. tão séria que o próprio Criador diz na Bíblia que ele age certo por meio das linhas tortas. Qual o problema? O que é que eu procuro apresentar nos meus livros? Ele não é humano, a lógica humana para ele. Veja só, nunca havia surgido no universo ou no âmbito da sua criação seres independentes. É por isso que o susto foi grande com Pandora na mitologia grega, o susto foi grande com Adão e Eva. No Alcorão é dito que os anjos do Senhor não queriam olhar para aquela última criação e que o tal Lúcifer, no Alcorão, se recusou a se ajoelhar perante o homem, porque o homem era superior a eles, anjos em termos de tirocínio. Por quê? Porque esses anjos eram algoritmizados, no sentido da inteligência, mas destituídos de senso crítico e de emoção. E ali surgiu um ser humano que sorria, era lírico, fazia poesia, tinha capacidade de decifrar a vida, coisa que os anjos não tinham. Só que o tal Deus do Antigo Testamento também não sabia decifrar a vida. Esse mesmo Deus, o ser, diz no livro de Enoque que ele sabia que ele não podia resolver tudo e que por isso ele iria mandar alguém que ele considerava especial para lidar com os humanos. Está escrito no livro de Enoque. A coisa é tão absurda, e só para concluir, para devolver a palavra, os próprios católicos deveriam pôr um pé no freio, os próprios cristãos. Por quê? Porque o livro de João, o Evangelho de João, diz o quê? No princípio era o Verbo estava junto a Deus, o Verbo era Deus. E tudo que Deus fez, fez por meio do Verbo. Sem o Verbo, nada do que Deus fez teria feito. Que tipo de Deus é esse sem futuro? Que para ser Deus tem que fazer as coisas junto com outro. Então, essa intriga que as mitologias antigas falavam da briga dos entes, as mitologias não usavam o nome de Deus, já vem há muito tempo. Só que as religiões acabaram com isso, mas ainda acabando, tem no Evangelho de João esse estranho dito dizendo, ó, se não fosse o Verbo que é Jesus, o tal Deus do Antigo Testamento não teria feito nada do que fez. Mas não seria, como você pode entender isso? Não seria... Pode ser também que tenha sido o entendimento dos seres que escreveram aquilo lá, né? Sim, não, porque o problema, olha, Jesus morreu agora, foi crucificado.
35, 40 anos depois surgiu o primeiro evangelho. Perfeito. Dizem que foi 70 anos, é. Depois, por volta de 70 anos depois do ano zero. Do ano zero. Depois isso. Mateus. Aí 10 anos depois o evangelho de Lucas. O evangelho de João, ele veio escrever quando ele tinha perto de 85 anos. Já viu. É isso mesmo. Ou seja, ele já tinha refletido, Nossa. E o evangelho dele é totalmente diferente dos outros três. Sem dúvida. E quem vai ver as incoerências, o que não bate... Ou seja, ele apresentou isso de olhar um problema entre o Deus do Antigo Testamento e Jesus, que era o verbo dele, ou seja, o seu Messias. O que é que João estava dizendo? Que o Messias era tão ou mais poderoso que o próprio Deus do Antigo Testamento. Tá vendo? É isso que ele falou. Bacana. Só que Jesus se recusou a usar esse poder para conquistar as pessoas. Ele usava o poder dele para ajudar quem? Os mais fracos. Isso é fantástico e profundamente enigmático. Bacana, Elan. Olha, nem eu esperava primeiro, não tinha nem ideia do que seria, acho que vai ajudar muito. Esse livro foi publicado pela editora Conectar. Editora Conectar. Esse é encontrado em qualquer livraria ou não? Não. Infelizmente eu já desisti. Isso é difícil, né? Eu não sou conhecido e... É difícil, elas têm uma série de restrições, assim... Então, só se você colocar homoafetividade, o Segredo Perdido do Éden, no Google, qualquer site, vai te encaminhar para o site, para a editora Conectar, e editora Conectar, e ali reembolso postal. Reembolso postal. Então é isso. Elan, muito obrigado. Nossa, é muito gostoso conversar com você, apesar de... Sabe por quê? Porque quando você vem, você chacoalha mesmo, provoca raiva, né? Provoca espanto. Outros gostam, por quê? Porque choca isso aí que eu acabei de dizer, né? Tem uma série de coisas que estão... Quem é ele para falar essas coisas aí, né? Quem é que está mexendo com o meu Deus, com a minha sexualidade, com isso aqui? Mas é bom que se você não mexer, não fazer com que as pessoas reajam, tenham esse tipo de reação, seja de que forma for, você não fala para o doente ali que está moribundo, reage, porque só a reação é que pode fazer com que você tenha a possibilidade de realmente renascer, ressurgir, ter forças para superar aquele momento, né? Então acho que nisso você é muito feliz. Você é contestado, eu sei que você é meu amigo, meu irmão, a gente sabe que você é contestado, mas por quê? Porque você tem coragem, rapaz. Coragem, você chega lá e fala, você passa para frente a sua verdade, isso é bacana. Tem muita gente que não faz isso. Eu acho que deve ser da mesma forma. Eu vejo a dificuldade das pessoas que não se assumiram nessa questão da homoafetividade, que deve estar faltando realmente essa que a gente fala de coragem, né? Porque a sociedade ela é crítica. Então eu gostaria de passar para você as suas considerações finais sobre esse tema delicado ainda, que você lançou um livro, e qual é o que o público pode esperar dos mais três obras que virão fazer será Na verdade são 5. São 5? São 5? Se eu viver até lá, porque... 5 sobre homoafetividade. Essa coisa não está muito garantida. Você tem os subtítulos ou não? Tem. Então vamos lá. O próximo livro deve ser Homoafetividade, As Faces do Rosto Invisível. Tá. O próximo livro, Homoafetividade, A Incompreendida Força do Amor. A Incompreendida Força do Amor, tá. O quarto? Aí eu já não vou me lembrar aqui. Não vai lembrar, tá. Nem o quinto? Acho que eu ainda estou trabalhando o nome, eu não me lembro bem, mas... Tá. Em quanto tempo você acha que você faz esses 5 livros, publica esses outros 4? Olha, eu não vivo disso, eu só produzo livros de madrugada. Sim. Quando eu viajo. Mas pelo andar da carruagem, os próximos 3 anos, vamos dizer? É por aí, porque antes deles vão sair bem uns 10 ou 20 livros que nada tem a ver com nada tem a ver com isso. Então isso é bom. Então, assim, mas só deixando uma coisa clara, eu agradeço a generosidade das suas expressões para comigo, mas o que eu faço não é porque eu tenho coragem, não é falta de juízo mesmo. Não, mas é isso aí. Mas eu sempre digo, olha, eu não sei se estou certo. Tudo que eu procuro fazer é jogar sementes para reflexão. Cada um analise se acha que deve, cada um tire suas conclusões se achar que deve. Mas é para o futuro, eu não tenho perspectiva nenhuma. Eu também brinco com isso aí, eu falo que eu não crio juízo porque eu não sei o que esse bicho come. Se não criaria o bicho, né? Juízo, quem que come juízo? Nada. Então, Elan, muito obrigado, meu querido, meu irmão. Sucesso muito na sua caminhada. E em breve nós vamos estar juntos de novo, falando sobre algum outro tema bem polêmico. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.